Olá a todos! Nós somos do terceiro período do curso de Odontologia da Unifagoc e vamos apresentar um trabalho da disciplina de Microbiologia e Imunologia, do professor Fabrício Oliveira Ramos. O nosso tema é imunodeficiências congênitas e adquiridas. Introdução. O nosso sistema imune ele é crucial para proteger o corpo contra organismos infecciosos e substâncias tóxicas, sendo essencial para a sobrevivência. E defeitos em seus componentes podem resultar em distúrbios graves, conhecidos como imunodeficiências. E elas são divididas em dois grupos. Temos as congênitas, que também podem ser chamadas de primárias, que são causadas por defeitos genéticos, que resultam no aumento da sensibilidade à infecção. Elas frequentemente ocorrem na infância e no início da adolescência, mas às vezes é clinicamente detectada mais tarde na vida. E também temos as adquiridas ou secundárias. Elas não são doenças hereditárias, mas ocorrem como consequência da desnutrição, do câncer ou infecção das células do sistema imune, especialmente pelo HIV. E antes de iniciar a discussão sobre as doenças individualmente, é importante resumir algumas características gerais das imunodeficiências. A principal consequência da imunodeficiência é o aumento da susceptibilidade à infecção. E a natureza da infecção em um determinado paciente depende em grande parte do componente do sistema imune que está defeituoso. Pacientes com imunodeficiências também são suscetíveis a certos tipos de câncer, principalmente causados por vírus oncogênicos. E algumas imunodeficiências estão associadas a maior incidência de autoimunidade, cujos mecanismos subjacentes ainda são desconhecidos. E, por último, podem resultar de defeitos no desenvolvimento ou ativação dos linfócitos, bem como nos mecanismos efetores da imunidade inata e adaptativa. As imunodeficiências elas são clínicas e patologicamente heterogêneas, em parte porque diferentes doenças envolvem diferentes componentes do sistema imune. E agora a gente vai falar, particularmente, das imunodeficiências congênitas ou primárias. Elas envolvem uma variedade de anormalidades que afetam diferentes componentes do sistema inato. E essas anormalidades podem ocorrer em várias etapas do desenvolvimento dos linfócitos, ou nas respostas dos linfócitos maduros aos estímulos antigênicos. Defeitos na imunidade inata. A imunidade inata constitui a primeira linha de defesa contra micro-organismos infecciosos. Dois importantes componentes são os fagócitos e complementos. Portanto, distúrbios congênitos desses componentes resultam em infecções recorrentes. O defeito dos fagócitos geralmente resultam em infecções de pele e das vias respiratórias por bactérias ou fungos. Abscessos profundos e estomatite oral também são comuns. Alguns defeitos específicos podem contribuir para infecções piogênicas recorrentes, infecções virais graves, e alguns defeitos aumentam a susceptibilidade a patógenos intracelulares. Exemplos incluem: doença granulomatosa crônica. É uma doença causada por mutações do complexo enzimático da oxidase dos fagócitos. É uma doença rara. Estima-se que afete cerca de 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos. É uma doença caracterizada por infecções recorrentes por fungos e bactérias intracelulares, geralmente a partir da primeira infância. Deficiência de adesão dos leucócitos. Defeitos nas moléculas de adesão dos leucócitos e endotélio. É caracterizada por uma falha no recrutamento dos leucócitos, principalmente dos neutrófilos, para os locais de infecção, resultando em periodontite grave e outras infecções recorrentes cedo na vida, bem como incapacidade de formar pus. Existem tipos diferentes de deficiência de adesão dos leucócitos. A tipo 1 é uma doença autossômica recessiva rara, caracterizada por infecções bacterianas e fúngicas recorrentes e comprometimento na cicatrização de feridas. A tipo 2 é uma desordem rara, semelhante à LAD 1, que é tipo 1, mas não é causada por defeitos das integrinas. Tipo 3 envolve um defeito na via de sinalização de dentro para fora que medeia a ativação da integrina
induzida por quimiocida, necessária para a ligação firme dos leucócitos ao endotélio. Defeitos nas células NK e fagócitos. Raros pacientes carecem de células NK devido a mutações denominantes autossômicas no gene que codifica o fator de transcrição GATA2. A perda de GATA2 resulta em diminuição na população precursora de medula óssea e, consequentemente, perda de células NK, bem como diminuição de monócitos, células dendríticas e células B. Vou falar um pouco sobre as imunodeficiências combinadas graves. Elas afetam tanto a imunidade humoral como a celular e pode ser causada por problemas no desenvolvimento dos linfócitos T, com ou sem defeitos na maturação de células B. A falta de células T auxiliares pode levar a defeitos na imunidade humoral. E os principais sintomas clínicos são infecções graves e potencialmente fatais, incluindo pneumonia, meningite e bacteremia disseminada. Infecções por organismos como pneumocites givorese e vírus como citomegalovírus e catapora são particularmente perigosas. E crianças podem desenvolver infecções gastrointestinais persistentes, causando diarreia persistente e má absorção. Além disso, podem ocorrer infecções por vacinas vivas atenuadas, como varicela e sarampo. Pacientes com SCID também podem desenvolver uma erupção cutânea crônica da pele, que frequentemente é confundida com uma infecção. E alguns exemplos são o SCID ligado ao X, formas autossômicas recessivas, defeitos em vias de salvamento de nucleotídeos e etc. Olá, vou falar um pouco para vocês sobre deficiência de anticorpos, tá? O que são deficiências de anticorpos? São falhas no funcionamento dos anticorpos, que são proteínas produzidas pelo sistema imunológico, tá? Essas falhas, elas podem facilitar a presença de uma infecção, tá? Primeiro tópico, defeito no desenvolvimento e ativação das células B. Os defeitos mais restritos às células B resultam em desordem nas quais a anormalidade primária acontece na produção de anticorpo. Isso significa que há uma falha na capacidade das células B em produzir anticorpos funcionais, levando a uma resposta imune comprometida. Essa falha, ou ela pode ser genética, ou ela pode ser adquirida com o tempo, tá? As deficiências de anticorpos também são acompanhadas por defeitos na ativação de macrófago e APCs, o que, por sua vez, resultam em uma atenuação da imunidade mediada por células, ou seja, não apenas a produção de anticorpos vai ser comprometida, mas também a capacidade do sistema imunológico de mobilizar essas células afetoras. Segundo tópico, deficiências seletivas de isotipo de imunoglobina, tá? O defeito imunológico mais comum é a deficiência seletiva de IgA, que afeta cerca de 1 em 700 caucasianos e é, portanto, a imunodeficiência primária conhecida mais comum, tá? Resumindo, há uma falha na produção da imunoglobina A, resultando em níveis reduzidos de anticorpos. A deficiência LGA geralmente ocorre esporadicamente, mas muitos casos familiares com padrões de herança autossômicas recessiva ou autossômicas dominantes também são conhecidos. Então, com isso a gente pode dizer que essa condição pode ser transmitida de pai para filho, tá? Com diferentes probabilidades de herança. Vai depender do padrão genético específico de cada um. As manifestações clínicas são variáveis. Muitos pacientes são completamente normais, outros apresentam infecções respiratórias e diarreias ocasionais e raramente o paciente apresenta infecções graves. Ou seja, essa variabilidade nas manifestações clínicas reflete a diversidade de como a condição afeta de indivíduo para indivíduo. Vai depender do sistema imunológico de cada um. A deficiência de IgA é caracterizada por baixos níveis séricos de IgA, geralmente inferior a 50
picogramas por mililitro. Tá? O defeito nesses pacientes é um bloqueio na diferenciação de células B em plasmócitos secretor de anticorpos IgA. A deficiência de IgG3 é a deficiência de subclasse mais comum em adultos. E a IgG2, relacionada à deficiência de IgA, é a mais comum em crianças. Agora eu vou falar um pouco dos defeitos na ativação e função do linfócito T. São descobertas cada vez mais anomalias congênitas na ativação do linfócito T. Inclui-se nesta categoria geral alguns distúrbios de composição grânula celular das células CTL e NK, ou também de exocitose. Embora as doenças ligadas a essa expressão defeituosa sejam classificadas como as desordens ligadas ao desenvolvimento das células T, as anormalidades também resultam na ativação deficiente das células T e amadurecem e emergem no timo. Tá? Alguns defeitos, alguns exemplos de defeitos na ativação e função do linfócito T são síndrome de linfoproliferativa ligada ao X, ou seja, ao cromossomo X, defeitos da transdução do sinal TCR e defeitos da função das células CTL e NK, citado no tópico anterior. Abordagens terapêuticas para imunodeficiências congênitas. O tratamento atual para as imunodeficiências tem 2 objetivos: minimizar e substituir componentes defeituosos ou ausentes do sistema imunológico. A imunização passiva com gama-globulina é muito benéfica para os pacientes agama-globulinêmicos. E o transplante de células-tronco hematopoéticas é o tratamento de escolha para muitas doenças de imunodeficiência e tem sido bem sucedido. A terapia de reposição enzimática é tentada para deficiências de ADA e PNP, utilizando transfusões de eritrócitos como fonte enzimática, com resultados temporários em paciente com CID autossômica. CID são as imunodeficiências combinadas graves. Terapia de escolha para desordens congênitas dos linfócitos é a reposição do gene defeituoso em células-tronco autorrenováveis. E a substituição do gene, ela permanece como um objetivo distante para a maioria das imunodeficiências humanas até o momento, apesar de um esforço considerável. E os principais obstáculos para este tipo de terapia genética são as dificuldades na purificação das células-tronco autorrenováveis e a introdução de genes em células para alcançar expressão estável, duradoura e de alto nível. Imunodeficiências adquiridas secundárias. Doenças de imunodeficiências adquiridas são causadas por diversos mecanismos patogênicos. São deficiências do sistema imunológico que não são de origem genética, mas podem ser desenvolvidas ao longo da vida. Podem surgir como complicações de outras doenças, resultando em imunossupressão. E as imunodeficiências iatrogênicas são desenvolvidas como efeito colateral do tratamento de outras condições médicas. Infecções que causam depressão das células do sistema imunológico também podem levar à imunodeficiência adquirida. Infecções pelo HIV é uma das mais importantes causas de imunodeficiências adquiridas. Desnutrição proteico-calórica aumenta a susceptibilidade a infecções e está associada à imunidade celular e humoral, contribuindo significativamente para a morbidade e mortalidade. Distúrbios metabólicos globais causados pela ingestão deficiente de proteína, gorduras, vitaminas e minerais afetam adversamente a maturação e função das células do sistema imunológico. Pacientes com câncer generalizado avançado são suscetíveis a infecções devido ao comprometimento da resposta imune celular e humoral contra vários organismos. Tumores de medula óssea, incluindo cânceres metásticos e leucemias, podem interferir no crescimento e desenvolvimento dos linfócitos e outros leucócitos. Além disso, os tumores podem produzir substâncias que interferem no desenvolvimento ou na função dos linfócitos. Imunossupressão iatrogênica é frequentemente causada por terapias farmacológicas que eliminam ou inativam os linfócitos. Alguns fármacos são administrados intencionalmente para imunossuprir os pacientes, seja para tratamento de doenças inflamatórias ou para evitar a rejeição dos
helanenxertos de órgãos. Os medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores mais utilizados são os corticosteroides e a ciclosporina, respectivamente. A ausência do baço, seja por remoção cirúrgica após trauma, tratamento de doenças hematológicas ou infarto nas doenças das células falciformes, causa imunodeficiência adquirida. Pacientes sem o baço são mais suscetíveis a infecções por alguns organismos. Essa suscetibilidade aumentada deve-se em parte ao defeito na eliminação fagocitária. E isso é uma importante função fisiológica do baço. Vou falar para vocês um pouco agora do vírus da imunodeficiência humana e a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Também conhecido como AIDS. A AIDS é causada pela infecção com HIV, resultando em imunossupressão e suscetibilidade a infecções oportunistas, tumores malignos, emaciação e degeneração do sistema nervoso central. Ou seja, a AIDS é uma condição que compromete gravemente o sistema imunológico, tornando o corpo vulnerável a doenças oportunistas. O HIV infecta vários tipos de células do sistema imunológico, incluindo macrófagos e células dendríticas. Que podemos concluir com isso? Que não tem uma célula específica para o vírus infectar. Ele vai infectar não só uma célula, mas outras células. A primeira epidemia do HIV foi observada em 1980. Já infectou mais de 50 milhões de pessoas e matou mais de 25 milhões de pessoas, tá? Não existe vacina ou cura permanente para a AIDS, mas tratamento com medicamentos, como inibidores da transcriptase reversa, nucleosídea ou não nucleosídeos, inibidores da protease e inibidores da fusão. Características moleculares e biológicas do HIV. O HIV pertence à família dos lentivírus, que inclui vírus como a ficina felinos e os vírus da imunodeficiência símia. Os lentivírus têm a capacidade de causar infecção latente de longo prazo nas células com efeito citopático de curto prazo. Todas as formas de lentivírus causam doenças fatais de progressão lenta, incluindo síndromes de emaciação e degeneração do sistema nervoso central. Tá? Existem dois tipos de HIV que estão relacionados com essa doença. O HIV1 e o HIV2, tá? Eles são diferentes. O que podemos concluir com essas informações, tá? Que essa família dos lentivírus tem a capacidade de causar infecções crônicas e uma progressão lenta para a doença em seus hospedeiros naturais. Agora eu vou falar também um pouco dos patogênios da infecção pelo HIV e AIDS. A infecção aguda, que é a infecção inicial, é caracterizada pela infecção das células T, de memória CD4+, nos tecidos linfonoides ou mucosas, causadas pela morte de muitas células infectadas. A transição da infecção da fase aguda para a fase crônica, aquela fase mais final, é acompanhada pela disseminação do vírus, viremia e desenvolvimento de respostas imunes pelo hospedeiro. E naquela fase crônica, o baço e os linfonodos são locais de replicação contínua da HIV e de destruição celular. O que seria essa replicação? É a formação contínua ali daquele HIV. Também a infecção pelo HIV começa com uma fase aguda, que é aquela fase inicial, que é parcialmente controlada pela resposta imunológica do hospedeiro, e em seguida ocorre uma infecção crônica progressiva dos tecidos linfonoides periféricos. Além disso, o vírus geralmente penetra através dos epitelios de mucosa, e os eventos subsequentes à infecção podem ser diversos e divididos em várias fases. Agora eu vou falar um pouco sobre as características clínicas da doença causada pelo HIV, transmissão da HIV e epidemiologia da AIDS. O HIV é transmitido de uma pessoa para outra através de 3 vias principais: pelo contato sexual, de mãe para filho, ou pela inoculação de um receptor com sangue ou hemoderivados infectados. Progressão clínica da infecção pelo HIV. A fase aguda da doença é caracterizada por viremia e sintomas inespecíficos da infecção. Esta fase ocorre 50 a 70% dos adultos infectados, geralmente entre 3 a 6 semanas após a infecção.
Durante a fase aguda, há um pico na concentração viral plasmática e uma redução discreta na contagem de células TCD4+, mas o número de células sanguíneas TCD4+, geralmente retorna ao normal. Em muitos pacientes, no entanto, a infecção é assintomática e não há sintomas durante essa fase. Na fase crônica da infecção pelo HIV, o vírus permanece nos tecidos linfóides, enquanto a perda de células TCD4+ é compensada. Os pacientes geralmente não apresentam sintomas ou podem ter infecções secundárias. A concentração viral se estabiliza após 2 a 6 meses, sendo um indicador importante na progressão da doença. Conforme a infecção avança, os pacientes tornam-se mais suscetíveis a outras infecções, com o sistema imunológico estimulando inadvertidamente a produção de HIV, acelerando a destruição dos tecidos linfóides. A progressão da doença HIV para a AIDS é quase sempre fatal, quando a contagem de células TCD4+ cai para menos de 200 células por milímetro cúbico. Nesta fase, a viremia aumenta drasticamente devido à replicação viral em outros reservatórios além das células T. Os pacientes desenvolvem infecções oportunistas, neoplasias, caqueixa, insuficiência renal e degeneração do sistema nervoso central. A perda de células TCD4+ torna os pacientes suscetíveis a várias infecções, e muitos tumores associados à AIDS têm origem viral devido à incapacidade do sistema imunológico de combater eficazmente vírus oncogênicos. Também temos a resposta imune ao HIV, vou falar um pouco sobre ela. As respostas imunes humorais e celulares específicas para o HIV se desenvolvem após a infecção, mas geralmente proporcionam proteção limitada. As respostas imunes não erradicam todos os vírus, e a infecção geralmente persiste no sistema imunológico. Além disso, apesar da falta de eficácia da resposta imune ao vírus, é importante caracterizá-la pelas 3 razões. Pode ser prejudicial para o hospedeiro, é usado como marcador diagnóstico e é essencial para o desenvolvimento de vacinas eficazes. Além disso, as respostas imunes inatas incluem produção de peptídeos antimicrobianos e ativação das células NK, que são células dendríticas e sistema completo, mas a sua função precisa ainda não estar estabelecida. Mais um pouco sobre a resposta imune ao HIV é que ela tem uma resposta adaptativa inicial que é caracterizada pela expansão de células T, CD8+, específicas para peptídeos do HIV, que controlam a infecção na fase inicial, que é aquela inflamação aguda. Além disso, células do T, CD4+, também respondem ao vírus e contribuem para o controle viral de diversas maneiras. A evolução do vírus sob pressão imune destaca a importância das células TCD8+, e TCD4+, em defesa do hospedeiro. Além das respostas por anticorpos ser detectável dentro de 6 a 9 semanas após a infecção, principalmente contra glicoproteínas de envelope. E anticorpos neutralizantes podem ser eficazes em eliminar o vírus, mas sua geração é complexa e ainda não é constantemente alcançada por vacinas. Mecanismos de evasão imune ao HIV. O HIV é o protótipo de um patógeno infeccioso que escapa das defesas do hospedeiro pela destruição do sistema imune. Além disso, várias características do HIV podem ajudar o vírus a escapar da imunidade do hospedeiro, que são os tópicos a seguir. O HIV muta rapidamente durante a replicação, dificultando a detecção pelo sistema imunológico. A região da molécula de EP120, especialmente a alça V3, varia muito, dificultando o reconhecimento pelos anticorpos. Os açúcares ligados a proteínas do HIV protegem muitos dos locais de ligação dos anticorpos. As células infectadas pelo HIV podem reduzir a apresentação de antígenos através de regulação negativa das moléculas do MHC de classe 1, principalmente pela proteína NEF. Outros mecanismos incluem inibição de citocinas, ativação de células reguladoras e supressão de funções das células dendríticas, cujos efeitos patogênicos ainda não estão totalmente compreendidos. Controladores de elite não progressores de longo prazo, uma possível função para os genes do hospedeiro. Cerca de 1% dos indivíduos infectados pelo HIV não desenvolvem AIDS e são conhecidos como controladores de elites e não progressores de longo prazo. Esses indivíduos mantêm alta contagem de células TCD4+, e CD8+.
Não requerem tratamento e têm viremia persistente, mas sim manifestação da doença por pelo menos de 10 a 15 anos. Existem dois subconjuntos dentro desses grupos, não progressores de longo prazo e controladores de elite. Estudos genéticos sugerem a importância dos lóculos de MHC na proteção contra o HIV, com a associação de certos lóculos de HLA, a ausência de progressão. A herança hemozigótica de deleção de 32Pb de CCR5 é relevante na proteção contra infecções pelo HIV, e outros fatores genéticos de resistência podem ser descobertos no futuro. Vamos abordar agora o tratamento e prevenção da AIDS e desenvolvimento da vacina. O tratamento do HIV atualmente envolve uma combinação de 3 fármacos antivirais, direcionados a moléculas virais específicas, tá? Essa terapia, conhecida como terapia antirretroviral combinada, tem sido eficaz no tratamento da replicação viral, né? Ele vai controlar esse tratamento da replicação viral e reduzir a carga viral do organismo. Tá? Os primeiros medicamentos antirretrovirais incluíam análogos de nucleosídeos que inibem a atividade da transcriptase reversa viral, como AZT. Tá? Apesar desses medicamentos ajudarem muito, né, eles foram de grande importância para melhorar a qualidade de vida da pessoa que contém o HIV. Eles apresentaram efeitos colaterais significativos. Inibidores da transcriptase reversa não nucleosídicos, inibidores da protease também são utilizados frequentemente em combinação, como parte de terapia antirretroviral altamente ativa, HAART. HAART tem sido eficaz na redução do RNA viral plasmático para níveis não detectáveis na maioria dos pacientes tratados durante vários anos. Inibidores de entrada, que impedem a entrada viral na molécula hospedeira, também são uma categoria de agentes terapêuticos em desenvolvimento. Com esse montante de informações, concluímos então que esses avanços têm sido fundamentais no controle da infecção do HIV, tá? E na melhora de vida dos pacientes que contêm essa doença. Embora a terapia antirretroviral reduza os títulos virais para níveis indetectáveis por até 10 anos em alguns pacientes, é improvável que ela elimine completamente o vírus de todos os seus reservatórios, e podem surgir resistência às drogas. E outros problemas consideráveis associados a estes novos fármacos terapêuticos, que prejudicarão a sua utilização efetiva em muitas partes do mundo, incluem o alto custo, esquemas de administração complexos e efeitos adversos significativos. Infecções em pacientes com AIDS são tratadas por meio da profilaxia adequada, antibióticos e medidas de suporte. E muitas vezes é necessária a utilização de uma antibioticoterapia. E as medidas de prevenção, elas são extremamente importantes e potencialmente eficazes no controle da epidemia do HIV. E incluem triagem de rotina para detecção do HIV, aumento do uso de preservativos e redução do uso de agulhas contaminadas por usuários de drogas injetáveis. Administração de drogas antirretrovirais em mães grávidas e uso profilático em pacientes de alto risco tem sido eficaz na prevenção da transmissão do HIV. Ou seja, essas medidas ajudam a reduzir o risco de transmissão vertical da mãe para o filho durante a gravidez, né? Parto ou amamentação. O desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o HIV é uma prioridade global, com várias abordagens de estudo, incluindo vacinas de vírus atenuado, vetores virais recombinantes e vacinas de DNA. Essas pesquisas, né, que foram feitas para criar a vacina, elas visam uma resposta imunológica contra o HIV, oferecendo esperança, né, na prevenção futura de uma infecção do vírus. Vacinas de subunidade de proteína ou peptídeos recombinantes mostraram resultados limitados até o momento devido à falta de neutralização eficaz do HIV pelos anticorpos induzidos. Isso indica que encontrar uma estratégia eficaz para induzir a resposta imunológica capaz
de neutralizar o HIV continua sendo um desafio, né, na ciência, porque o nosso sistema imunológico não apresenta uma resposta contra esse vírus. E é isso. Obrigado por assistir.